Boa tarde, pessoal. Agora eu vou dar um exemplo de uso do crivo de Eratóstenes. Meio que o crivo é um tipo de algoritmo não tão difícil de implementar, bem simples, na verdade, para descobrir se, na verdade, ele pré-calcula se todos os números de um certo intervalo são ou não são primos. E a questão é o seguinte: a gente sabe que números primos são inteiros positivos que têm exatamente dois divisores distintos e positivos. De forma similar, nós chamamos o inteiro t de t' se ele tem três divisores positivos distintos. A gente vai receber um array de n, no caso, o n pode ir até 10 a quinta. Esse array, cada elemento desse array vai poder ir até 10 a 12. E para cada um desses elementos, a gente vai ter que dizer se esse elemento é t' ou não, certo? Nesse exemplo aqui, a gente recebeu os números 4, 5 e 6. O único t' é o 4, que tem os múltiplos 1, 2 e 4, ou os divisores 1, 2 e 4. O 5, por exemplo, ele só tem dois divisores, que são o 1 e o próprio 5, já que ele é primo. O 6, por sua vez, tem o 1, 2, o 3 e o 6. São quatro divisores. Então, nesse exemplo aqui, apenas o 4 é um t'. Aqui eu estou basicamente repetindo a parte do enunciado, certo? E eu levo a um questionamento que é: que tipo de número que tem exatamente três divisores? Que tipo de número é um t'? Aí, quando a gente vai analisar isso, a gente percebe algum tipo de padrão. Que, por exemplo, um número primo, ele tem dois divisores, certo? Que vai ser o 1 e o próprio número. Números com dois primos distintos, quando você fatora o número, ele tem dois primos distintos, ele já vai ter no mínimo quatro divisores. No caso, esse é o caso do 6, que é 2 vezes 3. A gente já vai ter quatro divisores, que vão ser o 1, o número completo, no caso 6, o primo 1, que no caso é o 2, e o primo 2, que no caso é o 3. Então são quatro divisores já quando você tem dois números primos distintos na fatoração do número. Então, a gente precisa procurar agora nos números que tem um primo distinto, só tem um primo, que no caso quando é só um primo, não digo mais nem distinto, só um primo, a gente já viu que só tem dois divisores, certo? Mas quando esse primo se repete várias vezes, isso muda. E a gente acaba descobrindo que um número que tem três divisores, na verdade, ele é o quadrado de um número primo. Por quê? Porque os divisores, no caso desse número, são o 1, o número primo, que no caso é a raiz quadrada dele, e o próprio número. Esses são os únicos três divisores de um número que é o quadrado de um primo. Se a gente for para o cubo de um primo, a gente já chega em quatro divisores. Então a única resposta possível para a gente é exatamente só o quadrado de um primo, de algum primo. Agora a gente tem que ver como é que calcularia isso. Porque a gente não poderia, sei lá, para cada um dos 10 a quinta números, tirar a raiz e verificar sem nenhum tipo de pré-processamento se esse número, no caso a raiz de um número maior, é primo ou não. A gente precisa de algum tipo de processamento, de pré-processamento, para facilitar a nossa vida, já que vão ser 10 a quinta consultas, certo? 10 a quinta é um número pesado. Se a gente fosse verificar todos os números até a raiz desse número que a gente está testando, para verificar se ela é prima ou não.
Então, a sugestão para essa questão é utilizar o crivo de Eratosthenes. O crivo nada mais é do que um algoritmo que ele pré-calcula todos os números de um certo intervalo, se eles são ou não primo. Basicamente isso. E já vamos para a implementação direto, certo? Aí tem alguns poréns que eu tenho que levantar. Por exemplo, vamos olhar primeiro essa parte aqui, que é a parte que a gente pega a entrada. A gente pega a entrada e depois a gente pega a lista de números e a gente vai testar cada um desses números, certo? Testar se ele é ou não é um T'. A gente pega a raiz quadrada desse número. Meio que essa função de raiz quadrada é importante se ligar nisso. Por quê? Porque tanto Python, quanto Java, quanto C++, quanto qual, qualquer outra linguagem que não seja, acho que talvez alguma linguagem puramente matemática não utilize dessa forma a raiz quadrada, mas nas linguagens que a gente conhece, quando você tira a raiz quadrada, o resultado sempre vai ser em algum número de ponto flutuante, em algum número quebrado. E, caso vocês não saibam, os números quebrados podem ter algum tipo de imprecisão. E o que é que essa imprecisão poderia fazer? Por exemplo, se eu tenho raiz de 16, raiz de 25. Raiz de 25 deve dar mais imprecisão do que a raiz de 16. Se a gente pegar a raiz de 25, a gente sabe que a raiz de 25 é 5. Apesar de ser simples, o sistema, o computador, provavelmente não vai conseguir guardar alguns números de uma forma perfeita dentro de um número de ponto flutuante, certo? O computador não consegue fazer isso. Então, meio que pode ocorrer algum tipo de imprecisão, e quando você fizer isso, o seu 5, que seria a raiz de 25, acabe se tornando 4.9999, vamos supor. E quando você tira esse int aqui, meio que ele seria considerado 4 e não 5. Isso é um problema. Então, a gente tem que saber como driblar isso. E como é que a gente pode driblar isso? Tipo, a gente tirou a raiz, né? Vai ficar lá o 4.999, alguma coisa assim. Talvez ele seja interpretado como 5, mas talvez seja interpretado como 4, certo? Então, às vezes pode ocorrer algum tipo de imprecisão para cima, por exemplo, 3.999 era para ser, só que na verdade ocorreu imprecisão e ele arredondou para um 4. Esses exemplos que eu estou falando não vão acontecer não, mas pode ter algum exemplo de algum número bem grande, já que a gente está considerando qualquer número até a ordem de 10 a 12, pode ter algum exemplo de algum número assim que a raiz quadrada dele dê algum tipo de imprecisão. Então, para lidar com isso, a gente vai testar se esse resultado da raiz quadrada é a raiz quadrada do número. A gente vai testar se esse resultado menos 1 é a raiz quadrada do número e se esse resultado mais 1 é a raiz quadrada do número. Por exemplo, no caso do 16, a raiz quadrada vai ser 4, por exemplo. Supondo que o seu programa dá a resposta 4. A gente vai testar o 4, o 3 e o 5 também, se eles são a raiz quadrada de 16. No caso, a gente vai pegar o quadrado desse número e ver se dá 16. Acho que, não sei, talvez fique um pouco confuso, mas é porque a gente tem esse tipo de problema de imprecisão com qualquer linguagem de programação. Quando a gente tira uma raiz quadrada, independente do jeito que você fizer, ela nunca vai conseguir guardar perfeitamente o número, certo? Agora, após isso, após pegar a raiz quadrada do número, a gente vai ver se ela é válida. Se não for, a gente já vai dizer que a resposta é no. Se ela for uma raiz válida, a gente verifica se ela é primo, se ela é um número primo. E se for, a gente printa yes. Caso contrário, a gente printa no. Agora vamos olhar para o crivo. O crivo é basicamente só essa parte aqui, certo?
não é um código muito difícil de se implementar. É um código que é até bem fácil de guardar de cabeça. Tipo, a gente tem que declarar que o número 0 e o número 1, eles não são primos. E a gente tem que iterar a partir do 2. Poderia ir até o próprio 10 a sexta, certo? Que é o nosso limite que a gente vai testar primos. Mas não faria sentido, ele não ia mudar nada, só ia deixar mais lento. A gente pode iterar esse primeiro for só até a raiz desse nosso intervalo gigante, certo? Só até a raiz de 10 a sexta, que no caso é 10 a terceira. Aí se a gente achou um número primo, vamos supor, por exemplo, a gente achou o número 5, então a gente vai ter que iterar por todos os múltiplos de 5 e marcar que eles não são primos. É basicamente isso, como funciona o crivo de Eratosthenes. Por exemplo, o crivo mais simplesinho, aqui ele terá até 10 a sexta também, e aqui iria a partir de i mais i. Só que dessa forma aqui que eu coloquei seria uma forma mais eficiente. Por exemplo, eu iterando aqui até 10 a sexta, eu tive problemas para passar essa questão em Python. Mas em C++ eu acho que eu conseguiria passar de qualquer jeito. Acho que é basicamente isso esse problema. Então, até a próxima.